Miruko-chan é um anime de fantasma legal, pena que só tem uma temporada e sem previsão de uma possível segunda temporada. Não entendo o porquê. Tem fantasmas, personagens legais, fanservice, vai entender, né? A partir daqui é só o mangá. Então, deixa um like, se inscreva, se torne membro se quiser, siga no Instagram e TikTok ou entre no server do canal. E sem mais enrolação, bora! O fazendeiro, ele aparece no capítulo 24 conversando com a madrinha. Ela foi para o campo do filho ficar de boa e achar respostas. Ele não é um fantasma agressivo, conversou de boa com a madrinha e até pediu um último favor, dizer para sua filha que ela não tinha nenhuma culpa. Depois disso, ele se tornou um espírito e descansou em paz. O fantasma do cinema. No mesmo capítulo 24, tem esse maluco do cinema. Ele é um fantasma territorial e perseguidor, ao que tudo indica, pelo menos. Ele fica no cinema e fica repetindo os avisos do cinema. Por exemplo, se for pego gravando esse filme, será levado aos profundezas do inferno, fecha aspas. Ele faz o papel de lanterninha, tá ligado? Sei lá se isso existe no Brasil, só lembro do episódio do cinema de Kiki Butovski, tá ligado? A distorcida, ela aparece no capítulo 25. Ela é gigante e tem um corpo completamente distorcido. Ao que tudo indica, ela era que nem a sedosa acrobata de Dan, só que sem a parte de cuidar da Aira. Por baixo da máscara, ela tem o segundo rosto, estilo Alien. Tá na cara que é um fantasma agressivo, mas ela serviu para mostrar que o Ron é um verdadeiro médium. Ela serviu como um rato de laboratório para nós e para a Miko. Fantasmas das florestas. Eles aparecem no capítulo 26 e 27. Eles só são fantasmas normais que ficam na floresta. Podem ser agressivos ou territoriais. O que indica isso são que só ficam na floresta e ficam ameaçando a Miko, quase atacando a guria. Se não fosse pelos guardiões, a Miko estaria ferrada. Se bem que ela já estava bem ferrada com os guardiões antes. A madrinha teve que salvar a Miko dos guardiões também. Fantasmas do restaurante e o mordomo. Eles aparecem no capítulo 28. A maioria são só fantasmas normais, mas o mordomo é o mais forte do lugar. Ele tem a cabeça de crânio e se comporta como um mordomo normal. Pelo menos para as pessoas comuns, ele invoca ou atrai 3 cabeças de fantasmas que devoram os fantasmas do restaurante, ainda se comportando como um mordomo. Mas quando um dos fantasmas não vai para as cabeças, ele pega o bicho e manda o pobre fantasminha de base de um jeito bem brutal. As cabeças não são necessariamente deles, já que eles foram embora, mas dá pra pensar que essas 3 cabeças vão direto no restaurante e são atendidos pelo mordomo. É tipo o cliente favorito, o chefe. Ele aparece no capítulo 29, na escola, na aula de economia doméstica. Ele é forte, mas parece só se importar com a sua própria vida, entre aspas. Ele cozinha fantasmas. Ele tem uma corrente que deixa fantasmas presos para os seus ingredientes. Detalhe, os fantasmas acorrentados ainda pedem ajuda, principalmente para Miko, o que deixa o negócio muito mórbido. Mas também tem um negócio engraçado. Depois que ele termina seu prato, ele vê o prato das outras gurias e vê que seu prato estava uma droga. Os das outras gurias estavam com uma cara melhor e foi embora. Claro, melhor para os padrões desse bicho, né? O Del Lago, ele aparece nos capítulos 30 e 31. A Hana ajuda a pegar um negócio num rio de um moleque. O Del Lago ficou puxando a Hana, mesmo com a aura poderosa da Hana. Isso mostra que esse bicho é forte e provavelmente já puxou muitos seres vivos para o rio. Ele também tem esse poder secundário bem desgraçado de forte. Ele consegue pular de água em água. Ele perseguiu a Hana até em casa, ficando no aquário dela, roubando a aura da Hana, esperando ela ficar fraca o suficiente para devorar ela. E quando a aura ficou fraca o suficiente, o Del Lago mostrou seu corpo completo, avançando na Hana. Ele não conseguiu devorar a Hana, ele ficou fraco por causa da aura da Hana, mas só foi de base pelos guardiões, principalmente pelo guardião gigante. Espírito do amigo, ele também aparece no capítulo 30. O objeto do moleque era um amuleto, o amuleto que seu falecido amigo o deu. Já que o primeiro moleque não estava passando pela melhor parte da vida, ele pensou seriamente em acabar com tudo, mas depois que a Hana o ajudou, o espírito do amigo também ajudou, afastando um pouco o Del Lago e ficando ao lado do seu amigo ainda vivo. A Chorona, ela aparece no capítulo 32, na excursão do Ron.
Bom, também aparecem uns fantasmas num prédio, mas eu não tô contando tanto, já que a estrela desse capítulo é esse bicho desgraçado aqui, sendo um fantasma forte o suficiente para quebrar o bracelete e sendo necessário usar as pedras para afastar ela, e ela demonstra ser um fantasma agressivo. Espírito do cachorro, ele aparece no capítulo 33, a madrinha vê ele ainda na casa do seu dono. O dono era só um velhote solitário. É fofo ver que o cachorro ainda é apegado ao velhote. O Sem Braço, ele também aparece no capítulo 33 e ele é só um fantasma normal, aparece em apenas uma página e pronto. Shige, ele também aparece no capítulo 33, ele é um fantasma novo, digamos assim, ele era amigo ou colega da madrinha, ele infelizmente foi de base durante a viagem da madrinha. O lado bom é que foi por causas naturais, já que ele já era um senhor de idade. Ele serviu principalmente para avisar que o Ron estava com um amigo para a madrinha e depois de dizer isso, ele finalmente descansou em paz. Parasitas, eles aparecem no capítulo 33.5, eles aparecem nas costas de duas garotas. Para quem sem a visão espiritual, só fica aparecendo com pequenas feridas, mas para quem tem a visão espiritual, são 3 fantasmas parasitas que mandam você olhar no espelho. Eles somem depois de usar Senakure, mas é o mesmo esquema do Chip Truck de Jojo. Espírito da Esposa 2, ela aparece no capítulo 35, ela era esposa de um cara viciado em apostas que foi de base em um acidente. No dia em questão, ela disse, abre aspas, queria nunca ter me casado com você, fecha aspas, mas era só raiva do momento. Ela ficou ao lado do marido depois disso, e depois de levar umas verdades na cara, ele decidiu melhorar de vida, com a esposa ainda seguindo ele. Fantasmas do flashback, eles aparecem no capítulo 36 e não fazem nada. Guardião Verdadeiro. Seguinte, ele aparece no capítulo 36 também, e eu não vou contar toda a história dos guardiões, já que esse é o arco deles. Se quiser ver em detalhes, veja o mangá, ou me dê 1000 views nesse vídeo para resumir esse arco. O que vier primeiro? É um fantasma totalmente bizarro e assustador, vingativo, agressivo e quase mandou a mico de base. Ele é o grande final boss do arco dos guardiões, tá ligado? Os genéricos, eles aparecem no capítulo 37.5 e só aparecem pra fazer o irmão da Miko parecer um médio e serem devorados pelo comedor. Ele aparece na primeira temporada do anime, inclusive. A Lacraia, ela aparece no capítulo 38.5 e é um fantasma cômico. Ele fica na loja de roupas de banho e o trabalho dele é só cobrir a Hana, fazendo um capítulo de fanservice engraçado e bizarro. É bem o estilo Miruko-chan. A Garota do Santuário, ela aparece no capítulo 37 e 38. Ela foi de base no Santuário dos Guardiões e se tornou um espírito vingativo, se tornando uma guardiã também. Ela conheceu o Ron na infância e só depois de anos, décadas ou séculos, ela conseguiu se libertar. Toyako, ela ficou aparecendo durante todo o arco dos Guardiões. Ela era a mestra da madrinha e no primeiro confronto, quando o Ron era apenas uma criança, foi de base e se tornou uma guardiã. Depois de tudo ser resolvido, ela deixou de ser uma guardiã, se tornando um espírito e conseguiu descansar em paz com a Garota do Santuário. Uma menção honrosa para o Guardião da Montanha. Ele aparece no finalzinho do capítulo 39. Uma rocha se quebrou no meio da floresta e esse bicho apareceu. Até o momento, Miko nunca voltou lá. Bora pra uma curiosidade aleatória de Hakusho DxD do Mamako. O passatempo favorito do Azazel no mundo humano é pescar. Se você quiser que eu fale uma curiosidade aleatória completamente inútil do seu anime favorito, só mandar R$1 no Live Pix do canal, ou mandar durante as lives no canal de lives. Um grande agradecimento aos membros do canal, Rui e Vini. Obrigado por poderem me ajudar e até o próximo vídeo aleatório. Falou!